segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Quantos irmãos localizam a referência do texto bíblico? Eu aproveito a oportunidade para expressar diante de Deus a minha gratidão de, mais uma vez, poder estar aqui em nossa igreja para compartilhar da palavra de Deus, da exposição bíblica. Louvamos muito a Deus por isso. Fazemos também menção da nossa gratidão a Deus pela vida do pastor Eliseu, nosso querido pastor, que certamente, né, pastor, está nos acompanhando agora, né? Que Deus abençoe com riquíssimas bênçãos o nosso pastor. O pastor Eliseu foi quem me batizou, meus irmãos. E eu me lembro, eu falo isso em 30 segundos, eu me lembrei agora aqui. Ele falou para mim assim, ó, não faz força comigo, senão eu vou te afogar. Eu falei, sim, senhor. Aí ele, ó, flexiona os joelhos e deixa o corpo que eu tenho força para te trazer, tá? Eu falei, tá certo. Quando a água chegou aqui, irmãos, na altura da orelha, me bateu um desespero. Eu falei, ele não vai aguentar, né? Eu pensei isso. E eu tentei subir, ele pegou com toda a força, lá embaixo. Quando eu levantei, perdido, não sabia nem onde estava, meu senhor. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, eu não te falei? Uma grande bênção. Deus abençoe meu pastor, com riquíssimas bênçãos. Pastor Marcos, obrigado mais uma vez pela oportunidade de investir em nosso ministério. Eu vejo essas oportunidades aqui, de expor a palavra, como oportunidade de investimento no nosso ministério. Eu valorizo muito isso, muito agradecido pela confiança. Amigos obreiros, é sempre bom estar com vocês. Igreja, Deus abençoe com riquíssimas bênçãos. O pessoal da plataforma também do YouTube, Deus abençoe com bênçãos especiais. Quem encontrou Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 22, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. O texto bíblico diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Podem se assentar por bondade. Esse texto, se eu não me engano, eu preguei faz uns 5 ou 6 meses, eu preguei acerca depois da tempestade. E quando o pastor nos fez o convite para estarmos aqui, esse texto veio ao meu coração e me subiu o título ao coração. Nós vamos falar acerca da tempestade no caminho da obediência. Olhando para esse texto que é extremamente conhecido de cada um de nós, através das leituras devocionais, da exposição de texto bíblico, é um texto extremamente familiar. Quem me conhece sabe que às quintas-feiras é culto de milagres, e eu aprendi que culto de milagres você tem que pregar sobre milagres. E esse texto é um texto que eu tenho um apreço muito grande, onde mostra-nos o socorro de Jesus em um momento extremamente crítico na vida dos seus discípulos. E olhando esse texto a partir do versículo de número 22, o texto bíblico, no versículo de número 45 do Evangelho de Marcos, capítulo 6, deixa claro que Jesus não pediu aos seus discípulos para que entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. Não. O texto diz que Jesus os obrigou.
E esse texto nos informa que Jesus não deixou nenhuma possibilidade de escolha. Eles foram obrigados a obedecer aquela ordem que Jesus havia concedido para os seus discípulos. E essa ordem de Jesus, para que eles atravessassem à sua frente, no barco, naquele lago, para o outro lado, foi uma orientação muito estratégica, pelo menos por dois motivos. O primeiro motivo é porque, após a multiplicação dos pães e peixes, a multidão queria, de forma forçosa, estabelecer Jesus como rei. Isso está registrado em João capítulo 6, a partir do versículo 14. Versículo 14, versículo 15, deixa claro que eles estavam forçando que Jesus fosse reconhecido como rei. Então, uma forma de proteger o coração dos discípulos, para que eles não caíssem naquele engodo de Jesus receber uma honra fora de tempo, uma honra fora do tempo estabelecido por Deus, ele então despede os seus discípulos para que fossem à sua frente. O segundo motivo é que logo após Jesus ter despedido a multidão, o texto bíblico nos informa que Jesus subiu ao monte para orar. E esse momento é importante porque enquanto os discípulos estavam lá embaixo, passando por tribulações, passando por um momento crítico da vida deles, Jesus estava do monte, observando, orando e velando pela vida deles, intercedendo pela vida deles. Então, com base nesses dois motivos, acredito que Jesus assim os dispensou para que fossem à sua frente para essa travessia. E o texto diz que no meio da travessia, não foi no início e nem no final, foi exatamente no meio da travessia, eles foram surpreendidos por uma tempestade pesadíssima, uma tempestade terrível que açoitava, que batia com violência na embarcação que os seus discípulos estavam. E olhando os discípulos dentro desta obediência à ordem do Senhor Jesus, olhando os discípulos dentro desta obediência à palavra do Senhor Jesus, isso nos deixa muito claro, para efeito de informação ainda na introdução, que mesmo que estejamos obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo as orientações de Deus para a nossa vida, nós não estaremos isentos às tempestades da vida. Existem informações de pessoas que acreditam que as tempestades da vida vêm para pessoas que estão fora da direção, vêm para pessoas que estão em rumos opostos daquilo que o Senhor Deus tem para elas. Não. Existem pessoas, sim, que passam tempestades, tribulações, momentos críticos da sua vida por desobedecerem. Mas existem momentos da vida que nós vamos estar em plena obediência a Jesus. E sim, queridos, o nosso barco, a nossa embarcação, a nossa vida vai sofrer violentas tempestades, violentos momentos em que você está com a vida no altar, assim como o pastor falou, acelerando, ainda aqui em novembro, acelerando, trabalhando na casa de Deus, sendo fiel ao Senhor, prestando culto e adorando a Deus, mesmo assim, no momento em que você está em obediência, você pode ser surpreendido por uma tempestade. Mas para quem obedece Jesus, a tempestade não é um castigo. Se você, entenda bem o que eu vou falar, se você está com a sua vida no altar e está vivendo um contexto terrível de tempestade, de turbulência, de coisas incontroláveis na sua vida, você se pergunta, Senhor, onde é que eu estou errando? Cadê o erro para eu consertar para essa situação passar? Deus te trouxe aqui para te dizer, ainda, repito nessa introdução, que essa tempestade não vem para destruir a embarcação da sua vida.
E por que ela não vem para destruir? Porque você está em obediência. E quem está em obediência a Jesus, a tempestade ela tem um caráter pedagógico e não destrutivo. É Deus dizendo para você: eu quero te ensinar neste momento difícil. Eu quero te instruir neste momento difícil. Eu quero te dar experiências nesse momento difícil. Então não é nada para destruir. Tira isso da sua cabeça, em nome de Jesus. Não é nada para destruir, não é nada para afundar. É simplesmente Deus querendo te levar a um nível um pouco mais profundo para te revelar coisas que você só vai entender passando dentro desse processo. Você entendeu isso que Deus está falando contigo? Diga glória a Deus. Aí o texto bíblico diz que Jesus manifesta aos seus discípulos para socorrê-los no meio daquele contexto terrível. E quando Jesus está se aproximando dos discípulos, o texto diz que eles deram gritos em desespero. Eles deram gritos perturbados porque estavam dentro de um contexto turbulento, estavam dentro de um contexto de tempestade, estavam dentro de um contexto de aflição, e quando se depararam com Jesus daquilo ali, eles falaram: é um fantasma. E Jesus se manifesta para eles dizendo: tenham calma, sou eu que estou chegando para apaziguar esse contexto de crise e de tempestade que vocês estão vivendo. Então, de onde eles pensavam que era algo para atemorizar ainda mais, era Jesus chegando com providência no momento em que eles precisavam. Eu quero extrair algumas lições desse texto que é extremamente conhecido. E a primeira delas encontra-se no versículo de número 25. O versículo de número 25 diz que Jesus começou a se aproximar dos discípulos à quarta vigília da noite. Todos nós aqui sabemos que esse horário corresponde entre 3 e 6 horas da manhã. Eles estavam em aflições, eles estavam em tempestade, eles estavam dentro de um contexto de desespero. E Jesus começa a se aproximar perto da quarta vigília da manhã. Né? E o texto diz que Jesus começa a se aproximar. E o que esse texto tem para nos ensinar? É que a hora do socorro de Deus para a sua vida já está marcada. Eu vim pregar aqui para alguém que precisava ouvir: pastor, eu preciso de uma palavra de Deus para me direcionar nesta quinta-feira. Sim, então essa é a palavra. A hora do seu socorro já está marcada. Eu vim falar para alguém que pensa que Jesus lhe esqueceu dentro desse momento difícil. Eu vim pregar para alguém que pensa que Jesus abandonou a sua casa no momento em que você mais precisava. Eu vim falar para você que essa tempestade não vai acabar com a sua embarcação. Por quê, pastor? Porque Jesus já estabeleceu a hora de entrar com providência. Eu vejo mãos erguidas, significa que tem gente acreditando. Eu vou pregar também para você que está na plataforma do YouTube: não se desespere, a quarta vigília da noite está chegando para você. E que horas é essa, pastor? É hora que Deus vai entrar com providência dentro dessa área que você tem necessidade. Eu vim dizer para você que o ano está acabando, mas as providências de Deus não se acabam junto com o ano. Tem providência chegando, a quarta vigília da noite. Alguém recebe da palavra de Deus nessa noite? Então adore o seu nome. As lutas da vida às vezes acabam nos convencendo que nós vamos perecer, que nós seremos destruídos, que nós seremos consumidos. Deus te trouxe aqui num culto de quinta-feira. Confesso para os irmãos, eu também estou extremamente cansado, mas é o que o pastor Marcos falou aqui nesse púlpito. Quando nós chegamos na casa de Deus, nós somos renovados pela força da palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Ah, irmão, vamos interagir nesse negócio? Fala para o teu irmão que está perto de você aí, vamos começar esse negócio.
posso. Fala, a quarta vigília da noite está chegando. Fala, tem surpresa para tua embarcação. Tem virada ainda esse ano. Não vai virar o ano do jeito que está, porque a quarta vigília da noite está chegando para a DIG. A quarta vigília da noite está chegando para tua casa. Você que está no hospital, você que está enfermo, você que está desempregado, não perca as esperanças, porque a quarta vigília da noite está chegando para você. É providência, é ação de Deus para a tua vida. Sai daqui com esse pensamento: Deus já estabeleceu a hora de me socorrer. Deus já estabeleceu a hora de me socorrer. Tudo está dizendo que não. A tempestade está de forma violenta, mas eu não posso deixar de acreditar que existe uma provisão a caminho da minha casa. Eu vim pregar para você que acredita. Tem uma provisão a caminho da tua casa. Vem socorro de Deus. Não é do homem, é socorro de Deus. Porque a tempestade que você está, pastor não pode fazer nada por você, irmã de oração não pode fazer nada por você, teu marido não pode fazer nada por você, tua esposa não pode fazer nada por você, seus filhos não podem fazer nada por você, mas existe um que está aqui na DIG, que é Deus da DIG, que é poderoso, está dizendo para você: eu estou chegando à quarta vigília da noite para te socorrer. Quem recebe a palavra, então adore o nome do Senhor Jesus. E o texto diz que a quarta vigília da noite vem Jesus fazendo o quê? Andando. Não tinha barco para conduzir Jesus até lá, mas Jesus jamais iria deixar os seus discípulos afundarem, porque estavam em obediência. Quem obedece não afunda. Só afunda quem é desobediente. Quem ouve a palavra não afunda. Quem se submete não afunda. Quem respeita princípios não afunda. E aí, Jesus vem andando sobre as águas. E o que estava trazendo desespero para aqueles homens? A tempestade. Aquele mar terrivelmente, aquele vento poderoso, chacoalhando tudo, trazendo pânico e desespero. De repente, Jesus chega e fala: está na hora de socorrer. Eu estou indo até lá, não vou pegar barco não, eu vou andando mesmo. E como se fosse, eu acredito 100% na Bíblia, como se fosse aquelas águas duras como esse púlpito aqui, Jesus andando sobre ela. E Jesus andando sobre ela. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? A tempestade, ela não pode não, ela é muito maior do que eu e você, só não é maior do que o Jesus que servimos. Eu vim pregar aqui para alguém que está desesperado falando: essa situação é maior do que eu não tenho condições, eu não tenho como reverter, eu não tenho a quem pedir. Se eu falar com fulano, se eu falar com meu filho, vai mexer com a cabeça dele porque ele não pode me ajudar. Se eu falar com meu marido, vai mexer com a cabeça dele, ele não pode me ajudar. Eu sei que essa tempestade é maior que você, mas descansa, porque a tempestade pode ser maior que você, só não é maior do que Jesus. Eu vou repetir: a tempestade pode ser maior do que você, só não é maior que o Cristo que você serve. Aquilo que você não controla, Jesus controla. Aquilo que você não domina, Jesus domina. Aquilo que você não pode, Jesus pode. Aquilo que você não faz, Jesus faz. Eu não sei se tem alguém que entrou aqui desenganado. Esse culto é para você. Culto de milagres é para falar de milagres, e nós estamos falando daquilo que cremos. Se você entrou aqui desenganado, dizendo: pastor, ninguém pode fazer nada por mim, eu te apresento um chamado Jesus, que é maior que a tempestade que você está vivendo. Ele é maior do que a crise que você está vivendo. Ele é maior que essa tempestade que está na tua casa. Talvez você esteja pensando: pastor, mas é na área da saúde. Não tem problema, ele é maior. Pastor, é dentro do meu casamento. Não tem problema, Jesus é maior. Pastor, é com meus filhos envolvidos com coisa errada. Não tem problema, Jesus é maior. E ele está dizendo para você: descansa, porque o que você não controla, a minha mão controla.
Essa tempestade está fora do teu controle, mas está no controle de Jesus. Apenas descansa, porque a providência está chegando. Quem crê na palavra? Queridos, esse texto é muito impressionante. Porque a Bíblia diz, a quarta vigília da noite, vem Jesus, andando, sem afundar, sobre aquelas águas. E de repente, o texto diz que eles contemplaram Jesus. Eles viram Jesus no meio da tempestade e ficaram desesperados, porque não entenderam o que estava acontecendo. Eles ficaram desesperados porque eles esperavam Jesus de outra forma. E Jesus não vai chegar na tua embarcação do jeito que você está imaginando. Então, ele está dizendo para você, não se espante, porque no meio dessa tempestade, eu estarei fazendo com que essa tempestade seja uma estrada. Para quê? Para eu me aproximar de você e trazer o socorro que você precisa. A tempestade será apenas uma estrada, será apenas um caminho que Jesus vai percorrer para chegar na tua embarcação. E te prepare, não vai terminar a história do jeito que você está imaginando. Não vai terminar a história do jeito que disseram que vai terminar. Talvez está todo mundo na tua rua dizendo, o fim vai ser esse, a história vai terminar assim. Talvez na tua própria família tem pessoas falando, o fim vai ser esse, vai terminar dessa forma. Talvez a tua família não está nem acreditando, está dizendo, o fim vai ser esse, vai terminar dessa forma. Mas só que Jesus está dizendo para você, no meio dessa tempestade, eu estou me aproximando para trazer o socorro que você precisa. Dentro dessa tempestade, é Deus falando com a Dig, olha para dentro da tempestade, não é fantasma que você vai ver, é o socorro de Deus embutido no meio, oh glória, dessa tempestade. É Deus dizendo para você, fixa bem os seus olhos e você vai contemplar socorro da minha parte, socorro da minha vida, da minha providência para a tua vida. Fala para quem está perto de você, vai lá, me ajuda a pregar aí. No meio dessa tempestade, te prepare, vem socorro de Jesus. Fala aí, crente, vem socorro de Jesus. Fala para esse crente, ele vai fazer dessa tempestade estrada, ele vai fazer dessa tempestade caminho para te socorrer. Quem acredita na palavra? Opa, ouvi um glória lá no meio da igreja. Aleluia. Cadê você que veio para adorar a Jesus? Isso. Não importa a tempestade que você está, só adore. Não, só adore a Deus. Vai passar, irmão. Vai passar. Vai passar. Estão pensando que nunca vai passar, mas vai passar. Aguenta só mais um pouquinho, vai passar. Não muda de igreja, não fica mesmo aqui, vai passar. Não desiste das campanhas, não continue, porque vai passar. A cada quinta-feira que você dá um passo de fé, é Deus dizendo para você, continua meu filho, continua minha filha, porque vai passar. Essa tempestade não vai durar para a vida toda. Você talvez vem para a igreja sorrindo, vem para a igreja com uma roupa bonita, vem para a igreja bem arrumado, fala com todo mundo, é extrovertido, é alegre, é feliz, mas só Deus sabe como está o teu coração. E o Espírito Santo que conhece você no profundo da tua alma, ele diz para você, eu sei como está o teu coração por detrás desse sorriso. E o Espírito de Deus me autoriza a dizer para você, vai passar, esse vento vai passar, essa tempestade vai passar, e você vai permanecer de pé. Talvez você esteja pensando, pastor, quando isso passar, eu vou estar em cacos, eu vou estar em frangalhos, eu vou estar caído e destruído. Deus está dizendo para você, a tempestade vai passar, você vai continuar crente, vai continuar de pé, vai continuar sendo de oração, vai continuar sendo da palavra, porque isso é só um momento, isso é só uma fase que vai passar.
Você tem coragem de falar isso para quem está perto de você? Vai passar. Mas se você é crente e tem essa coragem, eu vou te fazer um desafio. Fala para esse crente assim, ó. Pode preparar o culto em ações de graças. Fala, me convida. Fala, porque vai passar. Fala, eu vou te encontrar, não é no ano que vem, não, ainda esse ano. Isso é para alguns que acreditam, tá? E vai passar ainda esse ano. Ah, pastor, vai ser o mesmo desespero ano que vem. Mentira do diabo, vai acabar esse ano. Essa tempestade não é para a vida toda. O tempo está virando, vai abrir o sol da justiça vai brilhar para você. Oh, glórias a Deus. Irmãos, eu vou concluir aqui na fala de Jesus. Olha o que Jesus disse para os discípulos: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Espera aí, o que estava causando desespero para eles? Tempestade. Mas Jesus não libera a palavra para a tempestade. Jesus libera a palavra para os discípulos. Por que ele fez isso? Porque antes de Jesus acalmar as tempestades da circunstância, Jesus primeiro acalma a tempestade do coração dos discípulos. E Deus me autoriza a dizer isso para você. A paz que você acha que nunca mais viverá, te prepare. Porque antes de eu acalmar a tempestade do lado de fora, oh glória, eu vou acalmar a tempestade do teu coração. Eu vou acalmar a tempestade das tuas emoções. Gente que precisa tomar remédio para dormir, te prepare, tá? A tempestade está passando, não te espantes se o médico falar, você não precisa mais, você não precisa mais, você não precisa mais, você não precisa mais. Te prepare para viver um tempo de paz, que só Deus pode proporcionar, que só Jesus pode proporcionar para a sua embarcação. Talvez eu estou pregando aqui para pessoas que estão extremamente aflitas e dizendo, essa tempestade nunca vai passar. Jesus acalma hoje o teu coração, antes de acalmar as circunstâncias à tua volta. Jesus tranquiliza hoje o teu coração, a ponto dessa tempestade não mexer mais contigo, porque a paz que Ele vai trazer para a tua alma não depende se o vento está fraco ou forte do lado de fora. Ele está dizendo, primeiro, filho, eu vou te estabilizar, e depois eu acalmo a tempestade, e depois eu coloco tudo no seu devido lugar. Para concluir essa mensagem, por favor, fale para o teu irmão que está perto de você, vai voltar tudo para o lugar. Fala, descansa que vai voltar tudo para o lugar. Não vai ficar nada bagunçado, não vai ficar nada sem se encaixar. Oh glória, Jesus é especialista em acalmar a tempestade e não deixar tudo bagunçado. Não, vai ficar tudo no seu devido lugar. O que tem que estar aqui vai estar aqui, o que tem que estar aqui vai estar aqui, o que tem que vai estar aqui vai estar aqui, o que tem que estar aqui vai estar aqui. Vai estar tudo no seu devido lugar. Você recebe essa palavra? Se crê na palavra, fique de pé nesta noite, adorando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, sentimos Deus aqui nessa noite. Sentimos Deus porque a palavra de Deus foi feita a exposição da mesma. E debaixo do poder da palavra exposta, da Bíblia Sagrada exposta, nós queremos convidar você, que ainda não tem Jesus no seu barco, que ainda não teve esse encontro extraordinário. Queremos convidar você para vir aqui à frente no templo, aqui no altar do Senhor, receber Jesus dentro do seu barco. Somente Ele, mais ninguém, tem poder para acalmar as tempestades da sua vida. Somente Jesus, exclusivamente Jesus, e mais ninguém é poderoso para
transformar a sua realidade. O Ministério de Louvor vai estar adorando ao Senhor, e você tem liberdade para sair do seu lugar e vir aqui à frente se entregar a Jesus. Você que é crente aqui da DIG, vê no vizinho aí do lado, pergunta: você já tem Jesus no barco? Você quer que eu vá à frente contigo? Não saia daqui essa noite sem levar Jesus na sua embarcação. O Ministério de Louvor vai estar adorando a Deus e você pode vir com liberdade. Teme porque se eu estou